Você já se perguntou por que, após aquele momento transformador em sua vida, tudo parece ter perdido a cor? Como se você finalmente tivesse aberto os olhos para uma verdade profunda, apenas para se sentir estranhamente vazio logo depois. Não está sozinho nessa jornada enigmática. O que você está experimentando tem raízes ancestrais na psique humana, um fenômeno que o brilhante Carl Jung estudou extensivamente. Nos próximos minutos, vou revelar o que realmente acontece quando sua alma desperta e por que essa aparente perda de motivação pode ser, na verdade, o portal para a mais autêntica versão de si mesmo. Continue assistindo até o final para descobrir como transformar esse vazio aparente em uma força propulsora capaz de realinhar toda a sua existência. Se você aprecia conteúdos que exploram as profundezas da alma humana, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma revelação transformadora. Existe uma jornada silenciosa que muitos vivenciam, mas poucos conseguem nomear. Aquele momento em que algo dentro de você se expande, como se um véu fosse removido dos seus olhos. Você começa a enxergar além das aparências, além do ruído constante da vida cotidiana, e encontra um espaço de profunda clareza. É um despertar. No início, essa expansão de consciência traz uma sensação quase eufórica, como se finalmente você estivesse respirando ar puro depois de anos sufocado. Você vê os padrões, compreende as ilusões que antes pareciam tão reais e sente uma liberdade que nunca experimentou antes. Mas então, algo inesperado acontece. Como o declínio gradual de uma onda no oceano, essa sensação de significado começa a se dissipar. Não é uma ruptura brusca ou dramática, é mais como um lento desbotar de cores. Você observa quase com curiosidade como sua alma silenciosamente diminui o volume da vida, deixando-o num estado peculiar de neutralidade. Não é que você tenha se tornado imprudente ou indiferente aos outros, mas algo fundamental mudou. A busca frenética por realização, reconhecimento e conquistas simplesmente não ressoa mais como antes. Em seus escritos sobre a psique humana, Carl Jung identificou esse fenômeno muito antes de se tornar um tópico comum nas conversas sobre desenvolvimento espiritual. Jung compreendia profundamente as complexidades da transformação psicológica e reconhecia que esse aparente vazio não era um sinal de retrocesso, mas um estágio necessário de evolução interior. O encontro consigo mesmo pertence às experiências mais desagradáveis às quais se pode esquivar, projetando tudo o que é negativo para o ambiente, escreveu Jung, reconhecendo a dificuldade inerente desse processo. Essa sensação de entorpecimento cria um paradoxo desconcertante. Você esperava que o despertar espiritual acendesse uma chama brilhante de paixão pela vida, mas em vez disso, você se sente esvaziado. Conheço uma pessoa extremamente inteligente, profundamente sintonizada com questões espirituais, que havia devorado os clássicos do autoconhecimento, desde Eckhart Tolle e Alan Watts até Jiddu Krishnamurti. Após atravessar uma intensa noite escura da alma, ela experimentou um profundo despertar. Sentiu que finalmente havia compreendido a ilusão da identidade separada, do ego e da busca incessante por validação externa. No entanto, algumas semanas depois, essa mesma pessoa mal conseguia encontrar motivação para sair da cama. Antes, eu chorava por não realizar o suficiente, confessou-me. Agora, não consigo me importar se faço qualquer coisa. Pensei que o despertar me iluminaria, não me deixaria neste estado de apatia profunda. Esse relato ilustra perfeitamente o que Jung chamou de confronto com a sombra. Aquele momento em que enfrentamos aspectos de nós mesmos que estavam ocultos no inconsciente. Jung antecipou essa névoa do despertar há décadas. Embora não utilizasse a terminologia espiritual contemporânea, ele tinha uma compreensão profunda do que ocorre quando o inconsciente emerge na consciência. A iluminação não consiste em imaginar figuras de luz, mas em tornar a escuridão consciente, afirmou Jung. Essa declaração soa poeticamente bela até percebermos seu significado radical. O despertar não é o fim glorioso de uma jornada, mas o início de uma morte psicológica. O que morre é a identidade que você cultivou cuidadosamente ao longo dos anos, a pessoa que você pensava ser.
As estruturas que davam sentido à sua existência, objetivos profissionais, relacionamentos, planos para o futuro, até mesmo sua percepção do tempo, começam a desmoronar como um castelo de areia diante da maré que sobe. Jung denominou esse processo de dissolução da persona, referindo-se à máscara social que usamos para interagir com o mundo. Aqui reside um ponto crucial que Jung esclareceria. Seu ego não desapareceu completamente nesse processo. Ele está desorientado, confuso, como um viajante que perdeu seu mapa em território desconhecido. E sem um novo mapa para guiá-lo, a motivação naturalmente se dissipa. Você não está clinicamente deprimido ou desmotivado de forma patológica. Está em um estado liminar, um espaço intermediário. Despertou de um estado de consciência, mas ainda não despertou completamente para outro. É nesse ponto que chegamos a uma compreensão fascinante e frequentemente negligenciada. O que você está experimentando neste momento não representa um fracasso espiritual. Não é depressão ou ansiedade no sentido clínico tradicional. É algo muito mais antigo e profundamente sagrado. Jung alertou explicitamente que nossa sociedade moderna faz de tudo para evitar essa fase intermediária, esse vazio necessário, esse limbo psicológico. Para Jung, esse aparente vazio era essencial para o processo que ele chamou de individuação, a jornada de se tornar quem realmente somos, além das máscaras sociais e condicionamentos. O processo de individuação, escreveu Jung, não leva ao isolamento, mas a uma conexão mais intensa e mais abrangente com os outros. Essa observação revela algo profundo. A aparente desconexão que sentimos após o despertar é, na verdade, uma reconexão em um nível mais autêntico. É como se precisássemos temporariamente nos afastar para depois nos aproximarmos de forma genuína. Os ensinamentos espirituais raramente abordam essa parte desconfortável da jornada, não é mesmo? Nos prometem iluminação, libertação e felicidade perpétua, mas poucos mencionam esse período de desorientação e aparente vazio. É precisamente esse aspecto que vamos explorar com profundidade, o que realmente acontece em sua psique após o despertar, e como essa aparente perda de motivação pode representar, na verdade, a maior elevação espiritual que você já experimentou, se compreendida adequadamente. Para compreender completamente esse fenômeno, precisamos examinar a natureza da motivação humana através da lente junguiana. Durante a maior parte de sua vida, sua motivação emanava de uma identidade egocêntrica, aquela versão de si mesmo que você acreditava ser. Você se esforçava para provar seu valor, ser reconhecido, alcançar sucesso, ser amado e aceito. Jung não considerava isso inerentemente negativo. É simplesmente parte do desenvolvimento humano normal. Ele chamou essa faceta de persona, a máscara que usamos para funcionar adequadamente na sociedade. O processo de despertar, no entanto, remove essa máscara. Subitamente, você não está mais empenhado em agradar aos outros ou conquistar aprovação social. Você deixa de querer vencer o jogo porque agora consegue ver o jogo em sua totalidade, suas regras arbitrárias, suas recompensas ilusórias. É nesse momento que surge a estranheza existencial. Sem a máscara familiar, seus antigos objetivos perdem a relevância. Eles foram cuidadosamente moldados para uma versão de você que não existe mais. É como um ator que subitamente sai do palco no meio da peça e não consegue mais lembrar de suas falas, ou pior, não entende mais por que deveria continuar representando aquele papel específico. É por isso que a sensação de desmotivação emerge. Não é que você tenha perdido seu impulso vital. Você simplesmente transcendeu o combustível que o alimentava anteriormente. Jung acreditava profundamente que nosso propósito existencial não é servir ao ego, mas integrá-lo a algo mais abrangente. O ego é apenas o centro da consciência, escreveu ele, mas não a totalidade da psique. O processo de individuação que Jung propôs envolve a transformação de uma identidade fragmentada em um self coeso e integrado. Não o pequeno eu que busca incessantemente validação externa, mas o self transpessoal, o centro da alma dentro de você que estabelece conexões com a totalidade da existência.
Esse self autêntico não se preocupa com status social, aprovação externa ou mesmo com clareza imediata. Sua única motivação é expressar a verdade interior. Portanto, quando o despertar ocorre, sua psique inicia um processo de recalibração. Começa a rejeitar tudo que seja falso, forçado ou baseado exclusivamente no ego. Isso pode incluir carreira profissional, relacionamentos, ambições e até mesmo aquele quadro de visualização que você criou cuidadosamente. É por esse motivo que as pessoas frequentemente descrevem o despertar como simultaneamente libertador e desorientador. Jung fez um alerta crucial sobre esse estágio. Se pararmos aqui, ficaremos presos. Algumas pessoas despertam e caem na armadilha da alienação espiritual, concluindo prematuramente que nada tem importância, que tudo é mera ilusão. Consequentemente, desconectam-se, flutuam sem direção e anestesiam suas emoções. Confundem o verdadeiro desapego espiritual com desengajamento apático da vida. O self autêntico, contudo, aspira a algo completamente diferente. Ele deseja se expressar através de você, busca manifestar o transcendente através deste corpo humano temporário. Não rejeita o mundo material, redefine seu papel dentro dele. A experiência luminosa, escreveu Jung, transforma a pessoa individual através de um confronto com um poder superior ao homem. Para acessar essa transformação, é necessário atravessar uma fase intermediária que Jung descreveu com notável precisão e que poucas pessoas reconhecem enquanto estão imersas nela. Existe uma etapa posterior ao despertar sobre a qual raramente se fala nos círculos espirituais contemporâneos. Não é glamurosa e não gera milhares de curtidas nas redes sociais. Não se parece com meditações em ambientes idílicos ou frases inspiradoras cuidadosamente elaboradas para o Instagram. Manifesta-se como um silêncio contemplativo, uma incapacidade temporária de articular sua experiência interior, enquanto o mundo continua seu movimento incessante ao seu redor. Jung afirmaria categoricamente que você não está perdido, está no meio do caminho. Você se desidentificou do ego condicionado, mas ainda não descobriu completamente como viver a partir do self autêntico. Esse espaço intermediário não representa um fracasso espiritual, é um rito de passagem necessário. No entanto, em nossa cultura hiperativista e obcecada por produtividade, a quietude é frequentemente diagnosticada erroneamente como indolência. A pausa necessária é confundida com paralisia. Você começa a julgar-se severamente, e esse julgamento interno bloqueia precisamente a energia que sua alma está tentando recuperar. Jung cunhou um termo específico para essa pausa psicológica: enantiodromia. Trata-se do processo pelo qual as coisas eventualmente se transformam em seu oposto. Quando você desperta, seu pêndulo interior oscila dramaticamente entre o esforço impulsionado pelo ego e a quietude contemplativa da alma. Você transita de preciso realizar tudo para por que realizar qualquer coisa. Essa oscilação não é um defeito, é um processo sagrado de reequilíbrio psíquico. Nas tradições mitológicas e nos ensinamentos espirituais ancestrais, esta fase corresponde ao arquétipo do eremita, a morte simbólica que precede o renascimento. É comparável ao processo da metamorfose, quando a lagarta se dissolve completamente dentro do casulo antes de emergir como borboleta. Nesse estágio intermediário, você não é mais quem era, mas também ainda não se tornou quem será. É pura potencialidade em formação, e sim, esse estado aparentemente amorfo não produz resultados visíveis imediatos. Não se apressa, simplesmente se dissolve no mistério da transformação. É nesse momento que o ego entra em estado de pânico. Ele demanda ação imediata, identidade definida e direção clara. Mas o self autêntico sussurra uma mensagem diferente. Solte, estou construindo algo mais profundo dentro de você. Jung acreditava que a função transcendente da psique, pela qual o homem pode alcançar sua mais alta meta, a plena realização do potencial de seu self individual, emerge precisamente desse aparente vazio. Aqui encontramos uma falha significativa na espiritualidade contemporânea, a tendência de evitar os aspectos desafiadores da jornada interior. Muitos ensinamentos modernos enfatizam exclusivamente seguir a alegria, elevar as vibrações, manter pensamentos positivos.
Embora a intenção e a energia sejam importantes, Jung argumentaria que tentar contornar a escuridão interior significa renunciar ao tesouro que ela contém. Um dos maiores problemas é que as pessoas querem curar-se sem sofrer as dores da cura, observou Jung. Ele defendia veementemente a integração da sombra, o confronto com as partes reprimidas e desconfortáveis de nós mesmos como elemento essencial para alcançar a completude psíquica. Não é uma opção opcional ou um apêndice secundário, constitui o currículo fundamental da alma humana encarnada. Esse vazio sagrado que você experimenta é precisamente o espaço onde o inconsciente finalmente encontra liberdade para emergir. Você não está falhando em sua jornada espiritual, está metabolizando psiquicamente experiências profundas. Sua psique possui uma sabedoria inerente que transcende a compreensão racional. Temporariamente, ela bloqueia sua motivação convencional, seu impulso direcionado a objetivos externos e até mesmo seu acesso à clareza proposital. Isso ocorre para que você seja compelido a sentir, testemunhar e resgatar aspectos de si mesmo que foram previamente reprimidos. O inconsciente não é apenas mal por natureza, explicou Jung, é também a fonte da mais alta bondade. Esse é o verdadeiro trabalho interior, não a busca por experiências transcendentais perpetuamente agradáveis, mas a integração da totalidade do seu ser, incluindo suas partes sombrias e luminosas. Jung enfatizou repetidamente que não há luz sem sombra e nenhuma totalidade psíquica sem imperfeição. E aqui chegamos a uma reviravolta surpreendente nessa jornada. Quando você finalmente cessa a resistência ao vazio interior, algo extraordinário começa a ocorrer. A motivação gradualmente retorna, mas manifestando-se de forma completamente diferente. Não surge como ansiedade compulsiva, não se expressa como necessidade de desempenho, não se manifesta como agitação frenética, emerge como algo mais primitivo e silencioso, um movimento guiado pela alma que parece mais uma lembrança do que uma perseguição. Jung denominou esse fenômeno como o surgimento do self autêntico, não como conceito abstrato, mas como uma bússola interior viva e pulsante. Você atravessou o vazio existencial, experimentou o silêncio, a quietude, a pausa profunda que nossa sociedade tanto teme. E agora, algo novo começa a se agitar nas profundezas do seu ser. Não é um raio ofuscante ou fogos de artifício espetaculares. Assemelha-se mais a um sutil chamado interior. Não surge como impulso para retornar à sua antiga vida, mas como convite para construir uma nova existência alinhada com sua verdade interior. É nesse ponto que o Self começa a se comunicar, não através de palavras ou conceitos, mas por meio de ressonâncias intuitivas, sincronicidades e o que Jung chamou de vida simbólica. A descoberta do inconsciente é um daqueles eventos espirituais que se destacam em nossa época, escreveu Jung. Ele acreditava firmemente que, uma vez que o ego se rende e o conteúdo inconsciente é integrado à consciência, tornamo-nos capazes de viver a partir de um lugar mais profundo do que a personalidade condicionada. É nesse ponto que a vida transcende a mera sobrevivência e se transforma em uma jornada de significado autêntico. E aqui está um fato surpreendente que contradiz muitas expectativas espirituais. Essa vida guiada pelo self autêntico frequentemente se manifesta de maneira maravilhosamente comum. Quando o self lidera sua existência, você não se apressa freneticamente, simplesmente responde ao chamado interior. Não é mais motivado pelo medo de perder oportunidades ou ficar para trás. É guiado pelo que sente genuinamente alinhado com sua verdade. Você deixa de buscar desesperadamente clareza. Simplesmente a reconhece quando ela naturalmente emerge. A vida simbólica, dizia Jung, é a vida vivida com um certo conhecimento do além. Viver a partir do self autêntico não significa que você experimentará motivação constante no sentido convencional do termo. Continuará sentindo naturais oscilações de energia, momentos de confusão e até mesmo tristeza ocasional. Isso faz parte da experiência humana integral. No entanto, o que você não mais experimentará é aquela sensação persistente de traição interior, a percepção de estar arrastando-se através de uma existência que fundamentalmente não ressoa com sua essência.
Em vez disso, você perceberá que se sente naturalmente atraído para atividades criativas, mesmo quando ninguém está observando. Desenvolverá a capacidade de recusar aquilo que não ressoa internamente, mesmo quando parece extremamente atrativo em termos externos. Gradualmente, começará a seguir sua curiosidade genuína, não sua lista de tarefas. Escolherá paz interior em vez de desempenho externo. Jung observou que o que você resiste, persiste. O que você aceita, transforma. Este é o novo combustível existencial. Não adrenalina proveniente do estresse, mas alinhamento com sua verdade mais profunda. Jung denominou esse modo de existência como viver simbolicamente, não na fantasia escapista, mas com autenticidade soul, onde você desenvolve confiança em suas imagens interiores, sonhos significativos, sincronicidades reveladoras e intuições como fontes legítimas de orientação. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Escreveu Jung, sintetizando a essência dessa transformação. Como se manifesta essa vida guiada pelo self no cotidiano? Frequentemente, começa com a formulação de perguntas diferentes. Em vez de "o que devo fazer para ter sucesso?", você se pergunta "o que está silenciosamente me chamando neste momento?". Em vez de "qual é o plano estratégico?", indaga onde a vida está sutilmente me direcionando. Em vez de "como posso provar meu valor?", questiona "o que parece genuinamente honesto para mim agora?". Você começa a participar da vida como co-criador, não como controlador obsessivo. Isso não implica abandono da ambição, significa sua transformação alquímica. A ambição egóica se metamorfoseia em devoção à verdade, à presença consciente e ao crescimento autêntico. Jung enfatizou que seu lugar no mundo revelará sua verdadeira função específica, a função específica que é sua tarefa na vida. A ironia sublime é que esse tipo de energia realiza feitos com eficácia muito superior ao que o ego condicionado jamais poderia alcançar. É sustentável a longo prazo porque flui da fonte inesgotável da alma, não das reservas limitadas do ego. Essa é a verdadeira motivação do self, não para impressionar externamente, mas para expressar autenticamente. Essa expressão genuína frequentemente o conduzirá a criar, servir, curar, ensinar e construir, não porque você deveria fazer essas coisas segundo algum código moral externo, mas porque todo o seu ser responde com um profundo sim a esses chamados. Jung acreditava que o privilégio de uma vida é tornar-se quem você verdadeiramente é. Portanto, se você tem sentido que sua centelha interior se apagou após o despertar espiritual, compreenda que é apenas o fogo antigo, baseado no ego, que se extinguiu para que você pudesse descobrir uma chama mais profunda e duradoura, uma que permanece acesa mesmo quando os ventos das circunstâncias externas sopram intensamente. Carl Jung não prometeu um caminho fácil para a individuação. Não há nascimento de consciência sem dor, ele advertiu. E se você está aqui, absorvendo essas palavras, já está trilhando esse caminho desafiador e transformador. Não se trata de recuperar sua antiga motivação egóica. Trata-se de descobrir uma motivação nova e autêntica, enraizada na totalidade do seu ser, não no desempenho superficial. Este não representa o fim do seu despertar espiritual. É o verdadeiro início do seu desenvolvimento psíquico integrado. Jung nos lembra que a individuação significa tornar-se um ser único, e na medida em que entendemos individualidade como nossa singularidade mais íntima, ela também implica tornar-se o próprio self. Se estas reflexões tocaram algo profundo em você, se ajudaram a nomear um processo que você vinha silenciosamente navegando sem palavras para descrevê-lo, compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Sua história pode iluminar o caminho de outras pessoas que estão atravessando fases semelhantes.